Esse episódio é um oferecimento de V3 Data, EMEG e Fervo Digital. Eu queria te fazer um convite, você que está nos assistindo e ainda não é inscrito no nosso canal, faça isso agora, já se inscreva para você receber também, ative as notificações para você receber todos os nossos novos episódios, os conteúdos que a gente tem preparado com muita dedicação. Eu tenho certeza que você vai conseguir traduzir isso para o seu negócio, para a sua vida enquanto gestor. Se você ainda não nos conhece, meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, o entusiasta das boas práticas de gestão, e hoje a gente está recebendo o diretor-presidente do Bandes, Marcelo Santives. Santives, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu já queria começar com uma pergunta. Você atuou, né, vamos dizer assim, em funções públicas, né, como secretário do Tesouro Nacional, atuou também na Federação das Indústrias, enquanto diretor executivo do IDES e agora, mais recentemente, como presidente do Bandes, e com viés sempre muito técnico, né? Eu tive o privilégio de trabalhar com você enquanto estive na Secretaria de Desenvolvimento e ver o perfil seu enquanto técnico dentro dessas pastas, né? Como que na sua trajetória, né, você caminhou para vamos dizer assim, essa jornada, né, em algumas instituições públicas, e qual a importância de se ter um quadro técnico, por exemplo? Hoje, quando eu olho para o Bandes, eu vejo um quadro absolutamente técnico, muito pro-business, né, preparado para elevar o patamar do Bandes, por exemplo, dos resultados, etc. Qual a importância que você vê dessa equipe que hoje tem e como que foi essa trajetória sua? Bom, legal, obrigado pelo convite. A trajetória, assim, eu sou economista de formação, e aí economista tem várias possibilidades, né? E uma delas surgiu quando o primeiro convite que eu tive para trabalhar no setor público, eu percebi que o setor público carecia de uma discussão técnica, e era possível fazer isso. Então eu comecei isso muito lá atrás, isso na Prefeitura do Rio de Janeiro, fazendo uma discussão sobre o mercado de trabalho. Então começou trazendo, assim, discussões técnicas de oferta e demanda do mercado de trabalho, como é que a gente podia melhorar isso. Então, ao longo do tempo, eu fui crescendo nessa área e deixei um pouco o mercado privado. Eu sempre revezei um pouquinho, né? Eu sempre fui mercado privado há algum tempo, vou lá, aprendo um pouco das novas gestões e técnicas e vou também no setor público. E no setor público tem que incorporar essas técnicas e novidades. E no setor público eu fui crescendo e percebendo, assim, que no Ministério da Fazenda, que foi, na verdade, a minha grande escola, passei por 2 vezes lá é uma discussão muito técnica. Na hora que você está decidindo o futuro da economia do seu país, não só hoje, mas para os próximos anos, você precisa ser muito técnico. Então, ali é onde eu percebi que existia um espaço na política pública, existe espaço na gestão pública para uma discussão técnica. Então, foi aí que eu incorporei toda essa necessidade. E aí, tanto lá no Ministério da Fazenda, mas nos outros lugares, assim, procurei trazer essa discussão técnica, trazer uma equipe bem formada, bem com propósito, na verdade, de, assim, entender que a política pública impacta o dia a dia do cidadão. Na verdade, é isso, né? A gente está ali prestando serviço para que a população como um todo, inclusive empresas, empregados, todo mundo ganhe com essa discussão técnica. Então foi assim que eu fui a trajetória seguir esse caminho. Eu imagino que à frente, por exemplo, do Tesouro Nacional, você deve ter tido diversos desafios, por exemplo, com o endividamento público, enfim, e possivelmente em períodos desafiadores, né? Como que a gente consegue avaliar, estando, por exemplo, numa cadeira de um gestor de uma pasta tão relevante, de conseguir trazer as perspectivas daquilo que de fato é necessário dentro de um planejamento, mas principalmente de execução? E o que você, estando à frente dessa pasta, conseguiu trazer de abordagem para enfrentar um período tão desafiador como foi a época? Sim, foi bem desafiador. Sim, acho que, assim, é importante entender que, assim, a máquina pública, quando ela tem nichos de excelência, né? Então, a Secretaria do Tesouro, ela tem um planejamento da sua gestão da dívida pública. Ela prepara antes. Então, a gente até anuncia. Então, em janeiro de 2015, eu anunciei como é que eu ia gerir a dívida pública, quais são os lançamentos de títulos que eu vou privilegiar, que eu vou proporcionar para a sociedade. Então, eu dou uma característica. Lógico que a economia, vocês sabem, é incerta. Ela tem choques, ela tem volatilidades. Mas, na verdade, você se planeja antes. Então, no início de janeiro, no início do ano, o Tesouro Nacional lança e diz, olha, é assim que eu vou manejar minha gestão de política pública ao longo desse ano e dos próximos anos. Ele faz sempre essa revisão, isso é super importante. Isso ajuda, na verdade, nos momentos de decisão. Você, recentemente,
a gente vê um movimento de desenvolvimento regional, né? Inclusive é a pauta do painel que você vai participar. E aí a gente também tem uma atuação muito forte do Bandes, tanto no desenvolvimento regional do Espírito Santo, né? Muitas vezes, inclusive, fazendo um balanço dos incentivos fiscais federais que existem, e o Bandes acaba também tendo que calibrar isso também para trazer, por exemplo, investimentos mais focados no sul do estado, por exemplo. Mas hoje no Espírito Santo, junto com a Apex, também tem feito esse trabalho de desenvolver os mercados regionais, ou seja, jogar a luz para os mercados que não o eixo Rio-São Paulo e mostrar ali a potencialidade de estados como Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná e etc. Quais oportunidades a gente pode enxergar a partir desse movimento e o que o Bandes tem enquanto objetivo, né, no desenvolvimento desses mercados regionais? Sim, acho que uma coisa importante citar, assim, acho que são poucos estados, na verdade, que têm um banco de desenvolvimento regional. E isso é um ativo estratégico para o Espírito Santo. E o banco está sabendo aproveitar essa oportunidade. O Espírito Santo tem que se apropriar mais dessa oportunidade. E aí o banco, qual é a visão do banco? Na verdade, ela tem, assim, vou separar em 3 dimensões. A primeira delas é o seguinte: o banco ele tem um papel de levar a inovação naquele território onde a inovação não chega. Então, através de financiamentos, através de linhas que são passíveis de financiamento, tornar a empresa factível naquela inovação, aquele projeto. Isso é uma dimensão, uma diretriz estratégica do banco. Porque qual o problema do governo federal, e acho que você mencionou isso? O governo federal, o FINEP, o BNDES, eles não chegam na ponta. Eles precisam desse instrumento de um banco de desenvolvimento regional para que eu possa levar a essa inovação. E a inovação aqui, ela tem uma dimensão ampla, ela pode ser uma mudança não só de máquinas e equipamentos tecnológicos melhores e inovadores, mas também inovação na gestão. Então, esse papel do banco é um papel de achar essas oportunidades ao longo do território do Espírito Santo para que a gente possa levar essa linha de financiamento. Esse é um papel importante do banco. Acho que uma outra dimensão forte é o banco estar buscando projetos que vão ajudar na transição energética que o Espírito Santo precisa fazer. Então o banco começa a não só... A gente tem uma linha de transição energética, tem uma linha para energia solar, mas a gente quer muito mais do que isso. A gente quer, na verdade, induzir, entender quais são as empresas que possam já ser passíveis de um projeto, de uma implantação de um projeto, que necessite de financiamento de longo prazo, para que a gente possa financiar esse projeto, essa empresa, para que ela faça a transição energética. Isso vai ajudar muito o Espírito Santo também nessa dimensão. Acho que é isso um pouco o ponto. E o terceiro ponto, acho que aí você mencionou, a gente sabe que o norte do estado ele é beneficiado também, né, por condições do Banco do Nordeste, do fato de ser uma Sudene. Então, o que o banco faz também? O banco tem um papel importante de atuar naquelas regiões em que essa facilidade não existe. Então, o banco, hoje em dia, até por exemplo, o primeiro semestre desse ano, nosso foco maior foi empréstimo no sul do estado, porque a gente precisa levar um empréstimo também lá. Crédito é importante, né? Crédito é um motor de desenvolvimento. A gente fez isso também com uma decisão estratégica. Pensando que nós estamos falando para um público de executivos de finanças, mas também de um público geral que acaba sendo gestores de diferentes áreas, como é possível que um determinado gestor consiga identificar que a empresa dele tenha aderência ao que o banco de desenvolvimento tem a possibilidade de dar um suporte para o desenvolvimento de um determinado projeto e como que na prática funciona esse processo de adesão em relação àquilo que o banco consegue trazer de oportunidades? Olha, assim, o banco está sempre aberto a ouvir os empresários, as empresas com projetos. A gente tem uma equipe de gerente de negócios que, assim, acho que tem uma vantagem comparativa do banco. A gente não é um banco de ficar sentado na mesa atrás e fazer uma conta financeira simplesmente. A gente vai buscar entender o negócio, porque nosso investimento aqui é implantação de projeto, investimento em capital fixo. Então, a gente precisa entender a empresa como um todo. Então, nosso relacionamento comercial é um relacionamento muito mais próximo. Isso faz com que o gestor entenda como a gente funcione e a gente entenda o que a empresa precisa. A gente não dá o crédito por dar o crédito. A gente quer dar o crédito que funcione porque a gente quer que a empresa melhore lá na frente. Ela tem que ter resultado lá na frente. Então, nosso entendimento é que a gente precisa entender um pouco mais do projeto, conhecer a empresa, conhecer o histórico da empresa, até mesmo da governança, muitas vezes ajuda a gente a financiar. Então é um trabalho mais intenso de relacionamento comercial e técnico também.
Você citou a diversificação, o olhar para a transição energética, e aqui me corrija se eu falar alguma coisa equivocada aqui, Santivo. O Fundo Soberano, hoje operado pelo Bandes, tem ali a tranche que é voltada para as startups, né, que tem até a parceria com a TM3. Vocês fizeram recentemente uma debênture ligada a projetos sustentáveis, né, projetos ligados ao ESG, e existe essa possibilidade, né, desse fundo, né, primeiro desse resultado de uma eficiência da máquina pública de poupar, né, e utilizar isso enquanto investimento, né, ceder isso enquanto investimento para outros tipos de negócio. Essa estratégia de investir em startup, investir em grandes projetos ligados à sustentabilidade e à transição energética, o que mais vem por aí e como que vocês, qual está sendo o resultado pragmático desses investimentos que estão sendo realizados? Bom, excelente pergunta. Acho que, em primeiro lugar, é só fazer repisar um pouquinho, que é importante o Espírito Santo entender, os gestores entenderem. É o único estado que tem essa capacidade de fazer um investimento, uma poupança dessa, pensando uma parte dela alocando para poupança intergeracional e uma parte para investimentos e desenvolvimento do estado. Então, isso é o único, isso é importante ser sempre falado e lembrado, uma gestão de longa data, uma gestão, eu vendo o Fundo Soberano criado nesse governo. Acho que aqui o Espírito Santo ele também foi muito feliz na primeira tranche. A primeira tranche foi pensada no Fundo Soberano, uma parte de 250 milhões para fomentar o ecossistema. Então aqui é o fundo das startups. Olha, eu acho que o resultado é positivo. As pessoas têm que entender que aqui é um recurso público. Eu tenho que escolher bem as empresas startups, porque na verdade eu quero que o resultado dela reverta para o fundo lá na frente. Mas a gente já tem 24 startups investidas, na verdade, receberam investimento do Estado. Isso aí, mais de 100, quase 100 empresas aceleradas, ou seja, elas receberam meio que uma gestão, uma noção de como é que está a ideia dela, como é que ela vai acelerar aquele seu negócio, e isso vai fomentando o ecossistema. Então o Estado aqui está vendo o seu papel, um papel que, na verdade, pouca gente se dá conta, mas o Vale Silício foi a mesma coisa, tá certo? O Vale Silício, o governo do Estado, o Estado americano induziu, fez através de subvenção, o ecossistema do Vale do Silício. O governo do Estado aqui do Espírito Santo fez a mesma coisa porque tem essa capacidade financeira e fiscal de fazê-la. O segundo tranche, ela foi pensada em trazer essa discussão, olha, as empresas do Espírito Santo, que muitas delas já estão lá claramente caminhando para aumentar a sua governança, a sua sustentabilidade, elas precisam, na verdade, ter uma indução ainda maior. A gente resolveu fazer um fundo voltado para essa temática, pegar grandes projetos, porque grandes projetos aqui impactam, né? Porque quando você financia um grande projeto, ele impacta a cadeia produtiva como um todo. Então a gente fez isso. A gente está terminando agora, mas a gente vai fechar os 250 milhões de debêntures e é importante chamar a atenção que não só os critérios estão bem definidos, mas claramente são projetos de expansão daquela capacidade produtiva, ou seja, vai aumentar a produtividade dessas empresas. Aumentando a produtividade dessas empresas, aumenta o lucro delas, aumenta a renda daquela região. Então, você vai estar espalhando aqui renda e riqueza naquela região onde as empresas foram alocadas. Vale lembrar por que eu estou falando isso, porque vários dos projetos foram no interior do estado. Existia aqui um incentivo indutor para que esses projetos fossem selecionados no interior do estado. Então, eu estou levando não só, tirando só da região da grande metrópole de Vitória e levando para o interior do estado. E agora, antecipando, acho que você quase fez um spoiler, a próxima tranche certamente é uma tranche voltada para projetos de descarbonização e transição energética. Essa é a orientação do governador e do vice-governador. A gente está trabalhando nisso. É uma modelagem mais sofisticada, certo? Acho que qualquer pessoa de finanças já sabe que trabalha nesse setor, sabe como é que você vai medir de fato essa descarbonização, né? Como é que aquele projeto que eu financiei, ele de fato lá na frente proporcionou descarbonização para a economia capixaba, mas a gente está bem avançado nisso, a gente já tem equipe técnica formada com relação a isso, a gente está criando os critérios, então a próxima tranche vai ser nessa linha. Acho que vai ser muito positivo também, lembrando que a gente está tirando o recurso de um petróleo e gás, um combustível fóssil, e passando para, na verdade, descarbonizar.
várias formas e que é da narrativa correta. Esse setor aqui, que gera muitos recursos, gera efeitos de gases de estufa, a nossa política vai ser compensar justamente esses efeitos de gases de estufa emitidos por esse setor. O Espírito Santo tem uma vocação logística e a gente sabe que ainda carece de alguns investimentos em infraestrutura para suportar tudo aquilo que a gente tem de fato de capacidade de dar vazão a determinados tipos de cargas aqui no estado, né? Como que o Bandes consegue se posicionar em relação a esses projetos estruturais para fazer com que o Espírito Santo atinja todo o seu potencial em relação à infraestrutura, logística e, de modo geral, essa capacidade de exportação e importação? Boa pergunta. Acho que tem que entender um pouco. O Bandes é um banco regional de certas dimensões. Tá? Então, a gente não tem a capacidade de fazer um investimento, de apoiar financeiramente projetos de grande porte em infraestrutura. Mas o que o Bandes faz, assim, ele tem conhecimento técnico para apoiar aquele financiamento e faz também, assim, a gente tem uma área hoje em dia que entende concessões e PPPs. Então, toda vez que a gente quiser fazer um projeto de infraestrutura que tenha, o governo toma a decisão de que, olha, vou fazer por meio de concessões de PPPs, certamente a equipe do Bandes pode assessorar a modelagem, não só financeira, mas a estruturação desse projeto como um todo. Acho que essa é a forma que o Bandes pode ajudar nessa vertente que é tão importante para o Estado. Santivo, queria agradecer a sua presença aqui, disponibilizar um tempo para conversar com a gente. A gente poderia conversar aqui por várias horas, mas queria te parabenizar por essa visão técnica, né? Eu acho que a gente tem a satisfação de ver pessoas técnicas capacitadas liderando o nosso estado, liderando instituições como o Bandes, e parabéns pelo trabalho, desejar muito sucesso aí na jornada. Eu que agradeço e a oportunidade, mas em falar assim, eu acho que é importante o papel de vocês também, porque levar como é que o Espírito Santo está avançando tanto, não só na questão fiscal, mas na melhoria de gestão, nas melhores práticas de gestão, de governança. Isso é muito importante, porque é isso também que vai atrair investimentos lá na frente, atrair que a economia capixaba vai se desenvolver ainda mais. Acho que isso é bem bacana. Marcelo, novamente, muito obrigado. Você que está nos acompanhando, a gente está aqui diretamente do Congresso Nacional de Executivos de Finanças, já passaram por aqui diversas personalidades, gestores, e a gente vai continuar aqui fazendo essa cobertura com o podcast diretamente do evento. Fica aqui o convite para você se inscrever no nosso canal, compartilhe esse link com alguma pessoa que talvez ainda não esteja assistindo. A gente vai fazer uma pequena pausa novamente e volta muito em breve.